Será mesmo que fica algum algoritmo te monitorando, alguma pessoa observando os seus movimentos, do seu contratinho no mini dólar, no mini índice, esperando você entrar para ir lá e buscar o seu stop? Você acha mesmo que é assim que funciona? Opa, meu nome é Marcos. Nesse vídeo eu vou te falar o que eu penso sobre conta demo versus conta real. Todo mundo que começa no day trade, principalmente, tem a sensação de que quando ele se posiciona na conta real, a operação anda contra. Ou seja, parece que tem alguém ali buscando o seu stop, né? Sabe a sua estratégia, está te monitorando. Eu acho que não existe um algoritmo te monitorando, especificamente você, porque a sensação que a gente tem, que os iniciantes têm, é que quando ele se posiciona, né, quando você se posiciona no mercado, vai lá, pega o seu stop e bate no seu alvo. Ou então, você faz diversos trades positivos, bate no seu loss e leva o seu lucro todo. Então existe algo errado aí primeiro com o seu operacional, porque se você contempla um operacional que não te dê lucro ao longo do tempo, tem que ser revisto. Talvez fazer um posicionamento melhor, um alvo ou um loss alterado para mais ou para menos. Então são ajustes que você deve observar através das suas estratégias, da sua continuidade, de preferência na conta demo, de como se comporta o seu operacional, como que ele se comporta ao longo do tempo, se ele vai te dar lucro ou não. Então depois que a pessoa adquire habilidade operacional, sabe onde posicionar a ordem, sabe da forma que ela entra na conta demo e faz isso já com uma certa facilidade, aí talvez seja a hora de você começar a migrar para a conta real. Mas quando chega na conta real, o trader, o novato, se depara com uma condição de que ele entra, toma um loss. Ele entra, toma um loss. Ele entra, toma um loss. E aí, o que costuma acontecer nesses momentos? Alguns defendem que aquela estratégia não funciona, aquele operacional não funciona e pulam para outro. E ali toma o loss do outro e pula para outro. Toma o loss do outro e pula para outro. E assim fica uma eterna busca atrás da estratégia que funciona, porque essa não funciona. Bom, até certo ponto isso pode ser verdade, né? Primeiro você tem que ter a estratégia funcionando na conta demo. Como você já fez isso antes, já constatou que de fato funciona. Você foi para a conta real. Chegou na conta real, você se deparou com uma condição que você não tem na conta demo. O fator emocional. Nós, seres humanos, como os animais, a nossa parte instintiva, a nossa parte relacionada à sobrevivência, nosso instinto de sobrevivência, criou, né, desenvolveu, evoluiu para que a gente sobrevivesse e chegasse aqui hoje. Então seria o sistema límbico, que é responsável pela parte emocional, e o neocórtex, que é responsável pela lógica, pela interpretação de fala, essas coisas. Sempre o nosso cérebro vai buscar atalhos para nos tirar de certas condições. Sempre quando eu converso com um trader, né, que me pede ajuda para fazer uma análise das operações dele, para tentar identificar ali o que pode ter acontecido. Então, o que eu percebo é, por questões emocionais, a pessoa quer recuperar aquele loss que ele tomou lá atrás, ou vem numa sequência ruim, ele quer recuperar ou tomou um loss, estava indo bem, tomou um loss, e naquele dia ele vai descontar, o mercado vai ver, vai me devolver tudo, vai me devolver com juros, ou é tudo ou é nada. Então, quando passa esse tipo de pensamento na cabeça do trader, acabou. Mas o que deve ser levado em consideração é que, para que você consiga operar na conta real da mesma forma que você opera na conta demo, você precisa ter a experiência, a maturidade emocional do processo. Porque da mesma forma que você opera na conta demo e aquele operacional, aquela estratégia funciona, te dá resultado ao longo do tempo, você vai conseguir operar na conta real. A grande diferença é o fator emocional. Então eu estava falando lá atrás, que a pessoa me procura, me apresenta as suas operações do dia para pedir ajuda. E de imediato você percebe as entradas impulsivas. Entrada no final do movimento, entrada muito depois ou muito antes do momento exato. Né? Você tem ali, vamos supor que, vamos olhar o gráfico aqui só para pegar um exemplo. Vamos imaginar que a sua condição contemplava entrar nesse candle aqui, tá? Nesse candle aqui. Mas aí você se deparou
antes com um movimento muito forte, né? Vamos pegar o exemplo desse movimento aqui, fez a sua entrada, você viu o movimento explosivo, né? Que isso aqui foi uma explosão, ó, esse movimento todo aqui foi uma explosão. Viu uma entrada ali, viu uma possibilidade ali, que aquela sensação de tô perdendo o bonde, fez a entrada tardiamente aqui no topo, deixa eu cancelar essas ordens aqui, fez a entrada tardiamente aqui no topo, pela euforia, e na sequência você viu o preço bater lá no seu stop, e te tirar da posição e depois seguir, né? Então aqui foi uma quebra de estratégia. A estratégia não contemplava entrar ali, contemplava entrar nesse candle específico, por N motivos. Estou dando um exemplo vago, mas para você entender a ideia, né, o conceito. E na sequência, você já puto com a situação, né, que tomou um stop ali, depois viu o preço andar para o seu lado, se tivesse entrado na hora certa, puto com a situação, já quis tirar a diferença de novo e entrou de novo com a mesma sensação de estou perdendo o bonde. Então, o que o cérebro pensa nessa hora? Ele pensa que, seguindo a manada, nessa manada, se está todo mundo correndo para um lado, é seguro fazer isso, é prudente fazer isso. Né? É uma sobrevivência. Você vai nas savanas aí, você vê os gnus fugindo dos leões no bando. Quando um mexe, nem que seja, pode ser até animais diferentes, o macaco dá o grito e todos os animais da savana saem correndo. Então é um instinto de sobrevivência. Então isso está na gente. Então nesses momentos de pico, por exemplo, aqui, são picos ligados ao emocional, ao sentimento. Então é isso que de fato move o mercado de certa forma. Hoje em dia tem muito robô operando, então isso aqui não está tão orgânico. Mas é possível rastrear esses comportamentos, rastrear qual que é o sentimento predominante do mercado e seguir o fluxo. Virou, você vira também. Virou, você vira de novo. Então, a conclusão que eu cheguei é que o que diferencia a conta demo da conta real é o sentimento. E como que a pessoa, e como que o trader consegue driblar essa questão, visto que é um comportamento, é um sentimento primitivo que está ali dentro da nossa essência de sobrevivência, e é muito difícil você burlar isso, né? A grande maioria das nossas decisões são tomadas pelo sistema límbico responsável pela emoção. Eu não sei se você tem esse conhecimento, mas é assim que funciona. Então, a forma para você burlar esse comportamento que você muitas vezes não tem noção que ele está ali, as situações da vida, você vai pensando assim, não vou brigar, não vou brigar, não vou brigar, chega lá e briga. Nós somos seres emotivos, nós somos movidos pela emoção. E não tem nada de errado nisso, mas isso no mercado é um pulo para o desastre. É um pulo para o desastre. Pior ainda a pessoa que não sabe nada, não tem noção do que está acontecendo, seja em tape reading, seja em price action, seja em análise técnica, análise gráfica, qualquer nome que se dá à interpretação do mercado. Porque o mercado são pessoas comprando e pessoas vendendo, baseados em algum motivo. Tem diversos motivos aí no meio. Tem robôs que dão liquidez ao mercado, tem traders como nós, tem iniciantes que não sabem nada, tem grandes instituições fazendo estratégias de hedging para proteger o capital de alguma forma. Então tem N motivos para a pessoa comprar ou vender. Então quanto mais pessoas fazendo isso, mais liquidez o mercado tem. Então os principais motivos que tiram as pessoas do mercado financeiro, que quebram as contas dos traders, são falta de gerenciamento de risco, ou seja, o camarada tem R$500, no primeiro dia ele perde 300. Se conseguiu perder 300, ou não tem gerenciamento de risco, ou chutou o balde, que é o famoso dia de fúria. Né? Que é aquele dia que você vai bem o mês todo e em um dia te ferra. Pronto, perdi o meu lucro do mês todo. E no dia a dia eu converso com muita gente que está nesse processo, que já está na consistência, que está no caminho, e de repente a coisa muda, de repente a chave vira. O cara, ontem ele não tinha resultado positivo, hoje em diante passou a ter. O que aconteceu de diferente? Todo mundo é igual, só que a diferença do trader vencedor é a disciplina inabalável, ou seja, sinta o que for, caia o mundo, se aqui é hora para entrada na venda, eu vou vender. Independente o que vai acontecer, a entrada é aqui, nesse exato risco aqui.
Se o preço estiver aqui, eu não vou entrar. Se o preço estiver aqui, eu não vou entrar. Aqui eu não vou entrar. Aqui eu não vou entrar. Em lugar nenhum eu vou entrar. A entrada é no risco azul. A entrada é no risco azul. Ali eu vou entrar. O que o trader experiente e disciplinado faz? A entrada já passou, eu vou aguardar a outra boa oportunidade, porque acontece o tempo todo, principalmente se você fizer scalp. Então, quando o trader, de repente, começa a ter lucro, ele entendeu essa questão. Ele conseguiu superar a parte primitiva do cérebro dele para operar no mercado financeiro. Então, a grande diferença, a única diferença da conta demo e da conta real, né, de certa forma, é o emocional. E você consegue pegar essa questão analisando as operações do dia do trader. As operações, principalmente os erros. Você consegue identificar que a grande maioria dos erros não foi porque a estratégia falhou, porque isso acontece também, mas isso já está contabilizado. Você tem um percentual ali de X% de acerto. Um exemplo específico. Você tem um percentual de acerto de 80% numa estratégia de 1 por 1, né? Eu ganho 1 ou perco 1. No longo prazo você vai ganhar, mas você vai ter perdas em alguns momentos, né? Mas no longo prazo você ganha. Mas uma coisa é fato, é possível rastrear esses trechos de emoção, esses trechos de indecisão, né? Seja o mercado lateral, o mercado veio numa forte alta e entrou numa lateralização aqui e ficou nesse patamar de preço por algum tempo, então ali houve uma realização de quem já estava lá de baixo. Os motivos econômicos, por exemplo, que fizeram o preço se deslocar assim, que causou euforia nas pessoas, que causou o sentimento de compra nas pessoas, não está tão mais presente. Então são diversos motivos que fazem o preço lateralizar, consolidar ou mudar a direção e cair. Então o trader ele tem que entender que esses momentos eles duram por um certo determinado instante e depois muda, e depois muda, e muda de novo, e muda de novo. Quando eu observei que o mercado ele vai em ondas, dá uma estirada no preço para cima ou para baixo, dá uma lateralizada, mas mesmo na lateralizada você consegue identificar aqui ondas para cima e para baixo, né, comportamentos, regiões onde ele respeita. Você não pode tomar aquela condição ali como sendo a única possível e dali eu vou fazer a minha vida. Não. Daqui a pouco muda, e muda de novo, e muda de novo. Então quando você aprende a agir de forma automática, né, igual dirigir, você entra no carro, eu vou ali e vai. Você não pensa que vai trocar marcha e blá. Você simplesmente vai. Então quando você chega nesse nível, né, de evolução do trader, você encontra a consistência, porque você tira da equação toda a questão psicológica, que é o que de fato diferencia a conta demo da conta real. Ou você acha que tem uma pessoa, um algoritmo acompanhando os seus passos com um contratinho. E tem um agravante, quando a pessoa acha que é a estratégia que não funciona, ela muda para outra, toma o loss da outra, essa também não funciona, muda para outra, toma o loss da outra, essa também não funciona, e não mantém consistência em nada. Então já não é um problema. Aí o problema passa a ser uma questão de mentalidade. Não é uma mentalidade de trader, não é uma mentalidade de vencedor, né, de mercado financeiro, vamos dizer assim. Então é isso que eu acho de conta demo, de conta real. Né? Você precisa realmente sentir como é uma conta real, mas antes de sentir uma conta real, você precisa treinar o operacional, saber que hora você aperta o botão, por quê, como que se cancela uma ordem, como se coloca uma ordem, por que você está entrando ali, e você tem que entender todos esses detalhes da dinâmica de operar uma plataforma gráfica. Isso não é difícil, né? Se você for autodidata, rapidinho você pega tudo, se não, você tem muita gente aí para te ajudar. Mas a questão é, você precisa, primeiro, ir para a conta demo, operar, entender como que funciona, o que é o que, por que é o que, se eu quiser cancelar, que erros podem dar, o que pode acontecer, a luz pode acabar, o que eu faço. Então você tem que saber uma resposta para todas essas questões, até tornar
o ato de sentar na frente de uma plataforma e tão automática quanto dirigir um carro, você tem que ter essa automação, o seu subconsciente tem que tocar essa função. Aí sim, você vai para a conta real, para sentir como que a emoção vai interferir nesse processo. Né? O cara está dirigindo, o outro xinga ele no trânsito, o cara fica uma arara, vai lá e... Enfim, se você ficar uma arara com o mercado na hora que você tomar um stop, acabou. Se você não entrar na hora certa, acabou. Se você não souber o que está fazendo, acabou. Se você não usar gerenciamento de risco, acabou. Se você não tiver um mapa certinho do que você deve e não deve fazer, acabou. E se você não tiver isso de forma automática e deixar que para decidir isso na hora do vão ver, acabou também. Então todos os passos você já tem que ter eles definidos. Todos os passos. Até aquele passo que ele não é, vamos dizer assim, planejado. Eu vou fazer uma venda ou uma compra aqui do nada, só para você entender. Vou fazer aqui, analisando rapidamente, eu entendi que é uma indefinição. Então, se o preço cair dessa região, eu vendo, ou se o preço subir dessa região, eu compro. Pronto. Tá aí uma estratégia besta. E se ele andar 35 pontos, eu saio com 25. Ok. Tá aí a estratégia. Agora, é muito diferente de eu chegar simplesmente e fazer assim. Eu vou comprar, porque não sei, estou sentindo que vai subir. Ah, é um abraço. É um abraço. Deixa eu pôr um stop aqui, só para a gente entender a situação. É um abraço. Pronto, é assim que eu opero. Eu estou sentindo que hoje a coisa vai andar para o meu lado. Já era. Já era. Pode até andar, você tem chance para isso. Principalmente que o mercado está meio indeciso aqui, né? Mas se o motivo que te fez entrar na posição foi esse, ou se foi a notícia, qualquer que seja, já era. Então vamos lá, fiz uma compra, estou aqui no prejuízo. Aí eu vou agir agora com discernimento, com treinamento, com estratégia, tá? Então eu cancelei ali meus stops, vou tirar essas linhas ali. Olha lá. Está andando contra, ok? Está andando contra. Não importa o valor não, tá? Para você entender que em qualquer situação eu tenho um plano B, né? E você deve ter um plano B. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma compra aqui, uma compra nesse exato momento. E no primeiro sinal de lucro eu vou sair, porque a posição está andando contra, né? Básico aqui, ok? Está andando contra. O que vai acontecer aqui? Eu não tenho certeza. A entrada que eu faria era essa? Não. Eu fiz de propósito, errando, tomando uma decisão, porque eu estou sentindo, eu acho, baseado em nada, né? Eu ouvi dizer, alguém me falou, e continuo andando contra. E o cara nessa hora começa a rezar. A rezar, meu Deus do céu, por que eu entrei? Se eu conseguir sair no lucro, por favor, Deus, se eu conseguir sair no lucro, eu nunca mais vou fazer isso, esse negócio aqui não funciona, isso aqui é loucura. Então o cara fica desesperado. O cara fica desesperado. Quando que, se ele agir com consciência, fazendo as entradas da mesma forma que ele treinou, que ele está, teoricamente, praticou, né? Que ele praticou. Deixa eu colocar aqui, deixa eu exibir aqui as ordens executadas. Para a gente ver as setinhas ali de onde eu fiz as entradas. Então, se ele está ciente do que está fazendo, né? Que eu estou operando contra a tendência, tem algum problema nisso? Não, desde que me dê lucro, né? Tanto faz o que você faz. O que importa é se você tem lucro. Estou operando contra a tendência, o preço está caindo, eu estou comprando e tentando me dar bem nessa situação. Mas eu tenho uma estratégia, né? Eu tenho uma lógica para sair dessa situação. Então eu vou executar essa lógica, né? Por algum motivo eu entrei numa situação errada, eu posso simplesmente zerar a posição e já fazer o movimento para o lado certo,
né, se eu estou saindo, está claro para mim que eu estou na posição errada, estou no sentido errado do mercado. Mas eu quero te mostrar agora que mesmo entrando em horas erradas, se você tem uma estratégia, se você tem um operacional que te diga o que fazer, como fazer, para você sair de situações mais difíceis, e se você seguir, você tende a conseguir, você tende a reverter a situação. Então aqui eu já vou começar a posicionar o meu alvo. Quando bater ali, eu saio e eu começo a operar para o lado certo. Simples assim. Mas é assim que o mercado vai se comportar, de forma objetiva, clara e sem oscilações, sem mudanças de direção? Não, não é assim. Essa é a grande questão do mercado. Você não consegue prever muito o que vai acontecer. Você pode trabalhar ou com estatísticas, em certas condições você opera 1 para 1, ou você trabalha com leitura comportamental, que é o que eu faço. Eu percebo que o preço, eu visualizo que o preço está caindo e opero para venda. Eu visualizo que o preço está subindo e opero para compra. Entendeu? É assim que você deve operar. Não achando, baseado, eu estou sentindo, eu tive uma intuição, eu ouvi dizer, na rádio falou, eu li na internet. Cara, isso não vai funcionar. Se você parar para pensar, se você apertar o botão de compra ou venda, você tem um percentual de acerto e ganho. Né? Se você fizer isso, toda vez que você fizer isso, se for 1 para 1, tem 50% de acerto e 50% de erro. Só de fazer isso, sem nenhum conceito. Olha lá. Então me tirou da posição, porque eu operei conforme o meu operacional para me tirar de enrascada. Né? Fiz um operacional simples de ajuste de preço médio, baseado em algumas coisas. Mas assim, não importa a estratégia. Estou te falando que o que vai fazer... E se eu fizer isso na conta real, eu vou ter êxito, porque isso já foi treinado e feito exaustivamente. Né? Não exatamente o que eu fiz aqui, mas o meu antídoto para entradas ruins existe. Eu tenho um antídoto. Você tem 2 antídotos. Ou você conserta a sua entrada de alguma forma, ou você sai da posição. Né? O mais sensato, se você não tem habilidade no mercado, é sair da posição. Então sai da posição. Mas para mim, a leitura gráfica, a leitura técnica, é que existe uma pressão na venda por motivos óbvios. O preço saiu daqui e está aqui agora. Caiu, tranquilo? Mas eu estou analisando aqui no curtíssimo prazo, num período pequeno. Se você analisar de uma forma mais distante, já é um outro contexto, enfim. Mas o que diferencia a conta demo da conta real não é você que é azarado, não é você que está cagado. Né? Se você tem essa mentalidade, então você já está com a mentalidade errada, você precisa corrigir essa mentalidade. Se você quer ganhar, você quer ter uma renda constante ali, com a média de R$100 dia, mas você não acredita que isso é possível, que isso seja possível, você não vai conseguir nunca. Primeiro você tem que entender que é possível, sentir que é possível e saber que o que está te impedindo de chegar lá são obstáculos que muitas vezes estão em você. É o seu emocional, é o seu psicológico. Já ouviu falar que na hora que está o desespero, que ninguém quer comprar, que é ali que você compra? Porque você sabe que aquele desespero é aquele movimento de manada que em algum momento deixou de ser racional por algum motivo, talvez uma crise, talvez, sei lá, qualquer motivo. Mas deixou de ser racional, as pessoas só querem vender e quando você vai analisar friamente o valor daquele ativo, ele está muito descontado. E o que o trader experiente faz? Ou ele começa a comprar aos poucos, ou ele senta e espera o primeiro sinal da entrada de fluxo oposto. Ou seja, o rompimento daquele padrão de baixa. Começou a entrar compra, você vai junto. Então você tem que saber, para executar esse tipo de estratégia, conhecer os comportamentos, saber qual que é a dinâmica, o que move o preço, como que isso acontece dentro de uma plataforma gráfica. Então você precisa dessas informações para tomar a decisão certa, na hora certa, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Eu gosto de fazer
recordes, né? O meu recorde de trades seguidos sem loss são 77 trades em sequência, sem tomar loss, divididos em vários dias, né? Não foi só em um dia, foram vários dias. Então, para você conseguir alcançar o seu objetivo como trader consistente, você precisa entender que o que manda na sua decisão é o seu emocional. E enquanto você não tiver um controle do seu emocional, você não consegue operar, você não consegue fazer day trade, principalmente scalp, day trade em mercados alavancados, seja lá o que for. É assim que eu enxergo o mercado, eu enxergo como ondas de sentimento que estão movendo o preço. Você não precisa saber o que está causando aquilo ali, você precisa simplesmente interpretar o que está acontecendo. Eu não ligo muito nos motivos, eu ligo no que está acontecendo, ou seja, então, por exemplo, nesse momento específico aqui, houve uma força, né, foi o limite aqui, o fundo desse curto movimento, né, dessa onda. Então foi o fundo dessa onda e o que causou esse movimento, que para mim não importa. O que importa foi como o movimento se deu. Ele bateu e voltou. Né? Analisando o gráfico, na hora você veria como que foi exatamente o comportamento da barra, do candle, seja qual a forma que você gosta de analisar. Eu gosto muito de operar day trade com barras, tá? Mas eu estou usando o candle aqui porque ele é mais visual assim. Então é isso. Foco na mente e disciplina. Disciplina é a única forma para você controlar o seu lado emocional. Disciplina. Se foi útil para você, curta, se inscreve no canal e até lá.